Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Comecei como um missionário em tempo integral, há 10 anos atrás, servindo numa base missionária, que é também a nossa igreja local hoje, chamada Casa de Oração Incessante. Quem já ouviu falar da Casa de Oração Incessante? Pouquinhas pessoas. Então vou contar um pouquinho da nossa história lá. Casa de Oração Incessante foi plantada no Rio de Janeiro mesmo, uma base missionária, plantada na maior zona de prostituição a céu aberto do Rio, chamado Vila Mimosa. Alguém já ouviu falar desse lugar, Vila Mimosa? Quem já ouviu falar no estádio do Maracanã? Todo mundo, né? Então, a nossa igreja local, e esse lugar chamado Vila Mimosa é bem perto do Maracanã. Nossa base foi plantada em 2014, por causa da Copa do Mundo de 2014. Alguns missionários dos Estados Unidos receberam uma palavra do Senhor de vir com uma equipe e convocar a igreja do Brasil, e aonde tivesse um estádio que ia sediar jogos da Copa do Mundo, eles iam plantar uma base missionária com intercessores e pregadores do Evangelho. Então, você deve saber, Copa do Mundo, o planeta inteiro se mobiliza para assistir os jogos, gente de todo lugar do mundo. E é muito natural que o aumento de procura para a prostituição também aumente no meio desses eventos. Então a estratégia era: vamos convocar irmãos, a Igreja do Brasil, para a gente participar como intercessores e proclamadores do Evangelho. Eu não comecei em 2014, eu comecei em 2016. Em 2016 teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro também, no Brasil. Em 2014 começou. Jovens, mulheres, senhoras se reunindo dentro de uma zona de prostituição para interceder, para orar e para pregar o Evangelho. Quando a Copa do Mundo se encerra, todas as bases do Brasil fecham. E a única que ficou aberta foi a nossa, até hoje. Desde 2014. 12 anos. E qual é a dinâmica? A dinâmica não é simplesmente entregar um papelzinho, um folheto para as meninas em situação de prostituição. Mas a dinâmica principal era levantar a intercessão. Por quê? Porque nós acreditamos que a oração é a arma mais forte que nós temos. Então, a gente começou a se reunir. Depois da Copa do Mundo, um monte de gente começou a ir embora. Nosso pastor, Michel Duque Estrada, ele sentiu do Espírito uma direção e falou para todos os missionários de todas as igrejas que estavam servindo naquele lugar. Falou assim: gente, vamos fazer o seguinte: eu sinto do Senhor que ninguém mais vai pregar o Evangelho. E todo mundo vai se reunir aqui para orar 5 horas por dia. Todos os missionários foram embora. Só ficou um casal, que hoje são pastores junto comigo na nossa comunidade. Os primeiros missionários. E por que ele sentiu isso? Por causa que as pessoas estavam usando uma base como uma plataforma ministerial para o seu próprio nome. Muitos ficavam fazendo selfie dentro das zonas de prostituição para mostrar que estava evangelizando. Quando ele convocou as pessoas, ele tem um chamado, Mike tem um chamado que é para tudo e ora. Esse não é um chamado só para missionários, é um chamado para a igreja. Todo mundo foi embora, ficaram 2 e logo foi chegando mais pessoas, eu cheguei. Foram 2 anos sem ir para as ruas. 2 anos. E a gente se reunia lá 5 horas por dia para orar pelo aquele lugar. Ele falava: pergunta para Deus o que Ele quer fazer aqui e pergunta para Deus quais são os projetos de Deus para essas pessoas em específico.
o que Ele quer fazer. Meus amigos, eu não sei, tem algum evangelista aqui? Levanta a mão bem alto. Só um evangelista? Precisamos de mais evangelistas, irmão. Sabe como é que evangelista é, né? A gente estava até conversando ontem, né, pastor? Evangelista, às vezes, ele não está nem ligando muito para você, não, cara. Ele chega para o pastor e fala assim, ó, tem 10 ali na frente, posso ir? Vai. E prega. Prega para cachorro, para papagaio. Assim, é ser vivo, ele está pregando. Sim ou não? Imagina, um grupo de missionários querendo ir para as ruas pregar. E as pessoas que começaram a chegar eram pessoas que estavam com o coração genuíno mesmo. Ele falou assim, não, vamos parar e orar. E nós ficamos orando. O Senhor nos deu alguns projetos e ele sempre falava, nosso pastor, primeiramente, ore para que Deus quebre os braços da prostituição no Rio de Janeiro, na Vila Mimosa. E eu não falei isso para vocês, mas se vocês pesquisarem talvez no Google ou no YouTube, tem documentários. A Vila Mimosa acontece desde 1970, financiada pelo governo do Brasil. Tu vê onde é que a gente está se metendo. Desde 1970. Funcionava ali na principal, ali na central do Brasil, no centro do Rio. Tinha um nome feio antigamente. Não se escandaliza não. Piranhão, o nome do lugar. E aí foi por causa que eles colocaram várias coisas do governo ali e ia pegar mal, né? Eles retiraram do centro da cidade e colocaram nesse bairro, perto do Maracanã. Deixa eu te falar, gente, lá não é igual. Você já viu Uma Linda Mulher? Julia Roberts? Richard Gere, aquele cara coroa, bonitão, cabelos brancos. Quem já viu? Gente, vocês dizem sim para alguma coisa, Senhora? Só para saber. Eu vou perguntar muito, tá? Eu sou o tipo de pastor que eu interajo com os irmãos. Assim. Então, não é igual Uma Linda Mulher. Você não vai encontrar a Julia Roberts lá. Você não vai encontrar o Richard Gere. Você não vai encontrar aquelas coisas que estão domesticando a prostituição, né? Tentando deixar bonitinho. Lá são pilhas e pilhas de lixo desse tamanho e meninas seminuas do lado do lixo, sujas. E homens procuram essas meninas. Deixa eu te falar, tem meninas menores de idade lá sendo vendidas. Tem mulheres que estão lá há 40 anos. Você encontra mulheres de calcinha e sutiã, lingerie na rua, com 60 anos de idade. Nunca conseguiram sair de lá. Os bares ou as casas são meio que pallets de madeira com um quartinho terrível, imundo. E o nosso pastor falou assim, cara, a gente está brigando com o governo. Só que quem governa é Deus. Então vamos falar com quem governa de verdade? 2 anos orando, 2 anos. O Senhor deu vários projetos para nós. Deu como nós deveríamos abordar as meninas em situação de prostituição. Falou que não era só as meninas em situação de prostituição que a gente precisava olhar, porque se lá era um bairro familiar antes da prostituição chegar, quando a prostituição, por causa do governo, chegou no lugar, os imóveis degradaram, violência aumentou, consumo de drogas aumentou. Então, pessoas que tinham um imóvel, famílias que não tinham nada a ver com prostituição, perderam os seus imóveis, ou o valor dos imóveis, não conseguiam mais vender, não conseguem sair para alugar um outro espaço, porque ninguém quer morar mais lá, e elas ficam presas lá, com seus filhos e netos vendo a realidade de prostituição, sendo a próxima isca de Satanás. Vocês estão comigo? Então o Senhor deu um projeto para nós, só com crianças, chamado Vila Feliz.
A gente pega o dia das crianças e a gente dá um dia de pregação do evangelho. A gente tem autorização do governo para fechar a rua da prostituição por um dia. E aí a gente lá nesse dia não vai ter nada. E aí a gente coloca palanque, coloca brinquedo inflável, carrocinha de cachorro-quente, comida pra caramba, e a gente faz uma festa para as crianças, compra 200 brinquedos, presenteia as crianças, e enquanto a gente está ali se divertindo com as crianças, tem várias equipes de evangelismo entrando dentro das casas. Nós temos, um dos outros projetos que nós tivemos é reforço escolar. Tinha crianças de 10, 12 anos que não sabiam ler. Sabe o que a gente fazia? Juntava os nossos missionários, pegava a matéria da escola, estudava, e na parte da tarde nós éramos os professores. Português, matemática, para ajudar eles ali. Um outro projeto, Vale Mulher. A gente escolhe uma menina de programa e no dia da mulher a gente leva ela no salão, faz a unha, vamos comprar roupa, a gente dá um vale de roupa para ela no shopping, leva num restaurante e as mulheres da nossa igreja pregam evangelhos para ela. Nós recebemos vários projetos do Senhor e depois desses 2 anos o nosso pastor, apresentamos isso para ele falou, está na hora de ir para a rua. Imagina. E nós estávamos muito animados para ir para a rua. E quando nós começamos a entrar nas ruas, nós começamos a abordar as meninas em situação de prostituição. E talvez eu vá te escandalizar um pouquinho, e eu não tenho problema em escandalizar pessoas. Não tenho nenhum problema com isso. Sabe por quê? Porque o Senhor escandaliza a nossa mente para revelar o nosso coração. É a forma de Deus. Ele quer revelar o nosso coração religioso, ele escandaliza a gente. Nosso coração evangélico. A gente chegava para as meninas de programa e falava assim, boa noite, tudo bem? E aí a gente tem uma forma de fazer isso, né? Homens nunca abordam mulheres. Homens nunca olham para baixo. Sempre visão reta, sempre olhando nos olhos. E a responsabilidade dos homens é proteger as irmãs que estão indo junto com a gente. Então, geralmente tem 2 homens, 4 meninas da nossa igreja. 4 mulheres, irmãs da nossa igreja. E as meninas abordavam e falavam assim, oi, boa noite, tudo bem? Você trabalha aqui? Sim, trabalho aqui. Nós somos cristãos e nós queríamos orar por você. E aí já começavam, ué, mas vocês vão orar aqui dentro de uma vila onde só tem prostituição? Não, Deus vai ouvir a gente aqui mesmo. Tá, e vocês vão orar pelo quê, assim, para mim? Para eu virar evangélica? Não. Pelo menos não agora, né? A gente vai orar para Deus abençoar o seu dia de trabalho. Fala para mim como é que se abençoa o dia de trabalho de uma menina de programa. É com mais homens procurando ela? Não. Elas ficavam assim, vocês são doidos. Deus não gosta do que eu faço. Por que vocês vão orar para Deus abençoar o meu dia de trabalho? Eu falei assim, porque tem muitos homens aqui que podem até forçar você, te violentar, te machucar fisicamente, te bater, alguém alcoolizado tentar fazer alguma coisa, te ferir. Então, ainda que você não saia daqui hoje, você precisa da mão do Senhor guardando você. E Ele pode fazer isso. Não só pode, como Ele quer. Aí, meus irmãos, estava pronto o terreno. Nós fizemos isso com muitas meninas de programa, só que nós começamos a ouvir alguns testemunhos dessas meninas. Elas falam, vocês estão aqui nessa região há quanto tempo? 2 anos, 2 anos e meio. O que mais que vocês fazem? A gente nunca viu vocês, é porque a gente não saía tanto. Nossa, a gente precisa contar uma coisa, que tem algumas meninas indo embora daqui. Aí a gente já queria dar aquele grito de avivamento, né? E a gente se contendo, sério? O que está acontecendo? E elas contaram para a gente, mais ou menos 8 meninas, que os homens procuravam elas para comprar o corpo delas, para usar o corpo delas. E quando... Gente, um detalhe.
É ridículo o valor, tá? R$ 40 você encontra uma menina para você. Não paga nem o almoço delas. E elas trabalham para cafetões, ou seja, o cara fica com a maior parte do dinheiro. Porque ele que cede o quarto, ele que cede o espaço lá. É terrível. E elas começaram, quando o rapaz chega, nós informamos o valor do programa. E o cara aceita o valor. Nós subimos para o quarto. Só que quando a gente chega no quarto, já tem um homem lá, sentado numa cama. Só que o homem que está pagando o programa não vê esse homem. Só as meninas viam ele. Esse homem está lá sentado e ele está sorrindo para nós. E a gente fica tão constrangida com um sorriso desse homem, que a gente chega para o rapaz que tentou comprar o programa, tentou comprar o nosso corpo e fala assim: não vai dar, não vou conseguir, preciso sair. E cancela o programa. E as meninas indo embora, porque Jesus estava naquele lugar para encontrar elas. Teve um dos momentos, eu gosto de contar esse testemunho porque a gente tem vários. Esse é um dos testemunhos mais marcantes para mim, assim. Porque por 2 anos, um dos temas de oração é: se revele às meninas em situação de prostituição. Assim como se revelou aos judeus, como você se revela aos islâmicos. Faz isso, Senhor. Você pode fazer isso no Brasil também. E aí teve uma igreja que a gente foi contar esse testemunho, e uma mulher se levanta e fala assim: o que esse pastor está falando, não foi eu, era o Mike que estava pregando. O que esse pastor está falando é verdade, porque eu trabalhava levando as meninas de prostituição numa van para lá. E elas começaram a ir embora. Meus amigos, 2019, Jornal do Rio, Jornal Extra, um dos jornais principais lá do Rio de Janeiro, dos mais populares. A gente tem o recorte do jornal guardado para lembrar da mão de Deus, lembrar dos feitos de Deus. 2019, antes da pandemia, não estava nem sombra de pandemia para acontecer. 2019, prostituição na Vila Mimosa cai 50%. Sabe quantas horas de oração a gente tinha na nossa sala de oração, na nossa base missionária? A gente começou com 20 horas de oração. Foi de 15 a 20 horas. Até 2023, 40 horas de oração na semana. Sabe o que é isso? São 160 horas de oração no mês. Irmãos comprometidos a interceder por aquele lugar. Comprometidos para que a glória de Deus e a mão de Deus tocasse aquela terra de forma literal e tivesse encontros com a presença ali. Meus amigos, nós estamos até hoje lá com essas famílias, pregando o evangelho, se envolvendo. Esse último Natal, a gente sempre fez um jantar de Natal para eles na nossa igreja. Esse ano a gente fez diferente. A gente chamou eles para passar o Natal com a gente em casa. Fizemos uma mesa, juntamos a igreja e a gente chamou as famílias para sentar na nossa sala. Meus amigos, quem quer uma prostituta dentro de casa? Fala para mim. Só o amor do Senhor pode fazer isso. Só o coração. Eu não estou falando isso para a gente se vangloriar, não. A gente tem lutas lá. Eu sou pastor local, eu sou um pastor da Igreja do Rio. E eu sei o que é ensinar os irmãos, alguns irmãos não entenderem. Mas a gente está perseverando numa visão e numa missão de que a gente pode tocar a vida dessas pessoas com a mensagem do Evangelho, e oração é uma arma principal para isso acontecer. Nós acreditamos muito, muito em oração. Eu não sei o quanto você acredita em oração. Você acredita em oração? Às vezes a gente
a gente age como se a gente não acreditasse, sabia? A gente leva a nossa vida como se a gente não acreditasse em oração como deveria. Gente, quem lembra de Atos 12 e Pedro sendo preso? Você lembra dessa passagem? Pedro está pregando o evangelho, é preso, é colocado dentro de uma cela. E aí em Atos 12 diz que a igreja que se reunia dentro de uma casa começa a interceder por Pedro. Vocês lembram disso? E aí eles começam a orar. Senhor, liberta Pedro da prisão, liberta Pedro da prisão, liberta Pedro da prisão. Acredito que era uma oração fervorosa, assim. Liberta Pedro da prisão. E aí, de repente, o texto de Atos 12 diz para nós que um anjo, Pedro está dormindo, um anjo aparece para Pedro e dá uma catucada nele assim, tipo, acabou a hora do sono, amigo. Pedro, levanta. E aí Pedro, o texto de Atos 12 é muito bom, que fala que Pedro acorda e ele acha que está tendo um sonho. E aí o anjo fala assim, meio chapolim colorado, né? Sigam-me os bons. Vem comigo, me segue. E aí Pedro começa a seguir, e aí a porta da cela se abre. Tipo X-Men. Sabe, Magneto? Gente, eu sou muito nerd, então vem comigo. A porta da cela está aberta. O anjo passa, Pedro passa. Os soldados estão no local e não veem Pedro e o anjo saindo. E aí Pedro sai, passa pela porta da frente, sai da prisão, meio que olha assim para a porta da delegacia, 14ª de... Estou brincando. Ele olha, o anjo desaparece e ele fala assim, uau, não era um sonho, era a realidade. E aí Pedro se dirige, foi liberto por Deus, o mensageiro do Senhor trouxe libertação a ele. Quando ele chega na porta da igreja, da casa, o que ele faz? Bate na porta. Bate. De repente eu acho que vem o diácono do dia, o diácono da igreja caseira, a reunião acontecendo, e abre a porta assim. Quando abre, sabe o que ele faz? Fecha a porta na cara de Pedro. Volta para a reunião de oração e falou assim, gente, acho que é melhor aumentar a oração porque o anjo de Pedro está lá fora. Ô gente, era o anjo de Pedro? Não era o anjo de Pedro. Era o próprio Pedro. Aí Pedro, mais uma vez, Pedro devia ser esquentadinho, né? A terceira batida, a segunda devia ser mais forte. E a igreja abre e celebra. Sabe o que esse texto diz para nós? Que tem momentos que nós oramos para Deus agir, Deus age, acontece, a gente vê e aí a gente fica sem acreditar. Sabe, você já fez aquela oração bem fraquinha? Tipo assim, cara, Deus nem vai ouvir isso aqui. Você já fez? É assim? A minha esposa chama de orações da pasta de dente. Minha esposa tem o costume de escovar o dente e fazer aquelas orações rápidas. Teve várias respondidas. Aquela senta mesmo e ajoelha e não respondeu nenhuma. Tô brincando. Ela fala, Senhor, responde as nossas orações de pasta de dente. As orações rápidas e que a gente às vezes acha que nem é oração. O que esse texto fala para mim é que a igreja estava ali orando. Talvez ela nem estava acreditando ou tendo muita fé de que Deus poderia livrar Pedro. Mas a pequena fé de vários irmãos juntos, reunidos no mesmo lugar, martelando e orando pela mesma coisa, libera a mão de Deus. Meus amigos, oração e intercessão é como se fosse um prego para ser martelado numa mesa ou numa parede. Você já martelou um prego? Você consegue afundar numa pancada só? Só se for muito ninja. Geralmente, você bate a primeira só para equilibrar, só para centralizar.
Depois você vai batendo mais. Quando você vê que está bem fixo, o que você faz? Mais força. Sim ou não? Até o prego chegar ao seu destino final. Sabe o que é intercessão? Intercessão é a gente colocar o prego, o primeiro bater e dar um martelo para o próximo. Isso é intercessão. É todos nós cooperarmos, batendo na mesma coisa, na mesma tecla, até que o objetivo seja alcançado e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Vou começar a pregar agora. Não vou falar de livro não, depois vocês vê lá. Ou então no final eu falo. Deixa aqui? Deixa aí. Gente, então a gente está numa conferência. Vocês estão felizes, gente? Então, amém. Eu acho que eu sempre demoro para me apresentar. Mas eu amo falar do que Deus faz. Assim. Vou começar a contar agora, tá, pastor? Você está frito. Vou tentar pregar em 30 minutos. Vamos lá. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Pastor de igreja local. Quando a gente fala para a igreja que a gente vai tentar pregar em 30 minutos, isso não significa nada, né? Mas vamos lá. A gente está numa conferência aqui chamada Santo Zelo. E a nossa comunidade de fé lá tem muito uma ênfase. Nós temos uma frase que é a missão da nossa comunidade, que é uma comunidade que vai construir um local para a presença de Deus. Baseado em Salmo 132, o desejo de Davi, a oração de Davi. Uma igreja que vai se envolver para construir um local de repouso para a presença de Deus. Existem várias formas da gente se envolver com isso, que é discipulando as nossas famílias, sendo famílias da presença, sendo pessoas que valorizam a oração pessoal, a oração coletiva, que vivem igreja não simplesmente como frequentadores, mas como veem a igreja como uma família, uma vida em comunidade. E essa palavra zelo é algo que é muito importante para nós lá na nossa igreja local. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem carregado e tem falado na nossa igreja. Amém? Eu vou abrir 2 textos para a gente ler junto. O primeiro é João 2, versículo 13. E o outro é Mateus 21, versículo 12. Então a gente começa com João 2. Esses 2 textos aqui, eles vão narrar a mesma cena, ou a mesma história, tá? Então vamos lá. Então eu quero que você tenha isso em mente. É a mesma história, sendo que vista de óticas diferentes. Tem a ótica de Mateus e a ótica de João. Então, a gente vai ver coisas semelhantes, mas a gente também vai ver alguns detalhes que que João ressaltou e Mateus também ressaltou. Amém? Então, olha o que está escrito João 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pomba. E também encontrou os cambistas assentados. Esse aqui é muito forte, tá? Tendo Jesus feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, também com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e ele disse àqueles que estavam vendendo: tirem essas coisas daqui, e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Em algumas versões, uma casa de comércio. Versículo 17. Os seus discípulos se lembraram do que estava escrito: o zelo da sua casa me consome, ou me consumirá.
Meus amigos, aqui a gente tem uma cena muito forte. Sim ou não? A gente está vendo Jesus agir de uma forma extremamente radical. E eu vou falar uma coisa, eu acho que não é muito o costume da igreja olhar para Jesus dessa forma aqui. O nosso costume é olhar o Jesus paz e amor. Um Jesus, posso escandalizar de novo? Um Jesus meio hippie, meio drogado, com uma florzinha aqui, uma ovelha nas costas, uma roupa colorida, e falando, paz. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que Jesus falou que ele veio fazer? Ele veio trazer a espada. Jesus é amor? Sim. A essência de Deus. É o caráter de Deus, é o atributo de Deus. Deus é amor. Mas Hebreus diz para nós que ele também é um fogo consumidor. E esse fogo que consome o interior de Jesus, sabe Apocalipse 1, versículo 12, que fala que Jesus tem olhos como chamas de fogo? Sim ou não? Fala para mim como você imagina essa cena. Aquele Jesus é um Jesus glorioso, sim ou não? E aí tem vários desenhos proféticos, artísticos, que fazem o Jesus com aquela chaminha aqui. Sim ou não? Meus amigos, eu não acho que é uma chaminha. Eu acho que é muito grande. Meio Scott Summers, do Ciclope, dos X-Men. Se tirar o visor, querido, esquece. É muito fogo. Mas deixa eu te falar, Jesus não tem apenas fogo nos olhos. Sabe o que o texto de Mateus diz para nós? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso interior será o quê? Luz, sim ou não? Então os olhos, na verdade, é uma expressão da nossa alma. Quando nós estamos falando que Jesus é um homem com olhos de fogo, nós estamos dizendo, na verdade, e eu acredito nisso, talvez na sua teologia não, que Jesus é um homem com o interior queimando, incandescente. E esse fogo no interior de Deus se chama zelo pela sua igreja, zelo pela sua noiva. O interior inteiro, não sei se ficou redundante, mas o interior de Jesus é chamas, é paixão, é fogo pela sua noiva. E a igreja não gosta muito dessa palavra, mas o nome de Deus é o quê? Qual é o nome de Deus? Zelo. Sim ou não? Traduz isso. Algumas versões das Escrituras vão falar que o nome de Deus é ciúme. Meus amigos, o ciúme de Deus pela sua igreja não é um ciúme humano, repleto de pecados, repleto de ego. O zelo do Senhor é um zelo de cuidado e proteção. Esse é o zelo de Deus. Meus amigos, onde estão os casados aqui? Levanta a mão aí quem é casado. Meu irmão, tem ciúme da sua esposa? Eu não vou nem perguntar para a esposa porque eu já sei a resposta. Mas o correto é, mesmo que ainda você seja um pecador, é que você tenha ciúme da sua esposa. Por quê? Porque isso expressa o quanto você a ama, expressa a sua paixão, expressa o seu zelo. Deixa eu perguntar para você, se você estiver andando com a sua esposa na rua, aí vou tirar esse fone aqui que está me... Amado, o diácono, pega aqui para mim.
Obrigado. Ó, guarda com cuidado aí que eu não posso perder isso não, meu amigo. Meus amigos, se você está andando com a sua esposa na rua, e aí chega um homem, grandão, forte. Eu não posso ser exemplo disso, eu sou o outro. Mas imagina o cara alto, fortão, e o cara mexe com a sua esposa. E você é alguém que protege e ama a sua esposa. Irmão, eu sei que você é crente. Não vem com essa de você falar assim, vou dar outro lado. Calma aí. Não, bate aqui, ó. E aí depois eu te dou outro lado. Meu irmão, se mexe com a sua esposa. O que você faz? Você peita. Você encara. Ainda que você apanhe, você vai para dentro. Sim ou não, gente? Por quê? Porque você está protegendo a santidade do seu casamento. O ciúme é para zelar para que ninguém entre no meio do seu casamento, ninguém entre no meio da sua relação, ninguém esteja entre você e a sua esposa. Jesus está fazendo isso aqui. Jesus olha a casa do pai dele, olha os que os mercadores estão fazendo e falou assim, vou preparar um chicote. Então, esse é o Deus que a gente serve. Vou preparar um chicote. E ai daquele que tentar encarar. Vai levar. Você já viu The Chosen? Já viu esse episódio da última temporada? Chorei pra caramba. Jesus tirando o chicote da mochilinha. Eu já sabia, eu falei, eu conheço, eu já li essa parte. Esse spoiler eu já tenho. Minha lágrima já começou a descer, assim, porque esse texto é muito importante para mim. Jesus vira a mesa, bate com o chicote, faz estalo, e os caras saem correndo. Ele fala, não façam da casa do meu pai um negócio. E por que Jesus está fazendo isso? Porque ele está vendo que a principal coisa que deveria estar acontecendo na casa de Deus, não está acontecendo. O zelo de Deus é porque ele vê que a atividade que deveria acontecer na casa do pai dele não está funcionando. Meus irmãos, você sabe o contexto histórico desse texto? O contexto histórico é o seguinte: como era o modelo de adoração e oração do Antigo Testamento? Sacrifícios de animais, sim ou não? Então, para você adorar a Deus, se aproximar de Deus, ter os seus pecados expiados, o que precisaria fazer? Ter um animal, comprar esse animal, sacrificar esse animal diante de Deus. Vocês estão comigo, gente? Sim. Só que qual é o contexto? O contexto é, as famílias viajavam dias e dias e dias até chegar o templo. Imagina você, e a família daquela época não é a família século 21 não, que as famílias só querem ter um filho. Querido, lá era coisa séria. Não tinha série, Netflix, nada para te distrair não. Era filho, era você, a esposa e abraço. Eles tinham filhos, eram famílias grandes. Agora imagina, o pai, ele também teria que sacrificar pelos filhos dele. Lembra de Jó? O texto de Jó diz que Jó era um justo e todos os dias ele sacrificava pelos seus filhos. Ou seja, todos os dias é como se os seus filhos estivessem dormindo e Jó estivesse colocando a mão na cabeça deles e eu abençoo a vida de vocês. Imagina, 5 filhos, 7 filhos, mais a esposa, andando 2, 3, 4 dias para se chegar até o templo, peregrinando. Imagina, além dos 7 filhos e da esposa, carregando 7 bois, ovelhas, pombinhas. Imagina isso. Então, qual era o grande plano de ajuda para as famílias? No átrio do templo,
ter pessoas que vão vender os animais, e essas famílias podem viajar somente com eles, e eles trazem os seus dinheiros ali e compram os animais para sacrificar. Perfeito essa ideia, sim ou não? O marketing da época estava em dia. Qual era o problema daqui? O problema é que os mercadores inflacionaram o preço dos animais. Uma pombinha, sei lá, vamos botar agora para o real, vamos dizer que era real. Uma pombinha que custava R$10 estava custando 50. Uma ovelha que custava 50 estava custando R$150. Um boi que era para custar R$100 estava custando R$500. Sabe o que o povo, sabe o que os mercadores estavam fazendo? Eles estavam se aproveitando da situação para levantar dinheiro. O problema no templo não era a venda. O problema era inflacionar o preço dos animais e impedir que as pessoas sacrificassem a Deus. O que estava acontecendo é que existia a lei do Senhor de que o povo tinha que sacrificar e os mercadores estavam colocando uma parede na frente. Você não. Se você não tem dinheiro, você não adora. Uau! Meus amigos, contextualiza. Eles estavam impedindo ali o desenvolvimento de um relacionamento com Deus e de uma devoção. O que Jesus faz? Chicote neles. Não façam da casa do meu pai um comércio. Nós precisamos nos atentar a isso aqui. Agora vamos ler Mateus 21, versículo 12. Mesma história. Só que a gente vai ver uma fala diferente de Jesus. Mateus 21, versículo 12, olha o que está escrito. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Nesse texto, não vai citar o chicote. Não vai citar os discípulos falando, Jesus está com o zelo de Davi. Porque a frase, o zelo pela sua casa me consumirá, é o zelo de Davi. Salmo 69, versículo 9. A gente não vai encontrar essas proclamações ou exclamações aqui. Mas olha o que Jesus diz. Em João 2, ele fala, não façam da casa do meu pai o quê? Vocês estão comigo, gente? Não façam da casa do meu pai o quê? Um negócio. Olha o que Jesus faz. Expulsou os que vendiam pombas e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de evangelismo. A minha casa será chamada casa de sopão no centro da cidade. Minha casa é uma casa de conferências. Porque a gente usa isso aqui. É importante a gente se reunir para conferir o que o Senhor está falando. Mas, na verdade, a gente só está fazendo evento. Na maioria das vezes. A minha casa... Gente, qual é o nome da casa de Deus? O nome da casa de Deus é oração. Esse texto está narrando a mesma cena de João. E tem duas coisas que nós precisamos pegar. Primeiro, não devemos criar barreiras na adoração entre o povo e Deus.
Não devemos fazer da casa de Deus uma casa de comércio. Sabe aquele... Ah, meu Deus, vou pegar... Está nem aqui, isso aqui escrito. Sabe quando você faz aquela conferência e você cobra R$500 a inscrição? 3 dias. Gente, eu faço escolas na minha igreja local. Tem custos para se fazer? Tem, gente. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elevam os valores e fazem um evento para se sustentar. Meus irmãos, não façam da casa do meu pai um comércio. Você pode fazer um evento com inscrição? Sim. Mas seja justo. Faz até onde dá. Amém? Hoje eu estava lembrando de Lutero. Vocês conhecem a história de Lutero e o sapateiro? Um sapateiro se converte, procura Lutero e fala assim: como eu posso glorificar a Deus? Quem quer glorificar a Deus aqui? O sapateiro tinha acabado de se converter. Como eu posso glorificar a Deus? Qual seria a pergunta, qual seria a resposta que talvez você daria para ele, como um pastor ou como um discipulador? Naturalmente a gente pensa assim: cara, serve mais na igreja local. Pô, cara, seja um cara do ministério integral. Descobre quem você é nos 5 ministérios. Caraca, eu acho isso chatão. Você vai me perdoar. Pô, estou tentando encontrar meu chamado. Tem gente que me pergunta isso às vezes. Pô, eu queria saber se eu sou apóstolo, mestre, pastor, profeta ou evangelista. Pô, qual dos 5? Gente, isso não é roleta russa, não. Quando a gente começa, cara, a querer descobrir o meu chamado, sabe o que você quer? É um título. Porque os 5 ministérios, Efésios 4 diz que os 5 ministérios não é para receber. Os 5 ministérios é para dar. E ele nem faz. Ele treina os santos para operar no ministério. Um evangelista não é o bambambam da igreja. O evangelista é um treinador que faz a igreja evangelizar. Mas a gente fica assim: qual é o meu chamado? Qual dos 5 eu sou? Eu falo: seu chamado é ouvir Deus. Seu chamado é encontrar com Deus. Pô, mas isso nem é tão legal assim. Sabe que tem gente que pensa assim? Qual é o primeiro chamado do homem na Bíblia? Adão tinha um relacionamento com Deus. Qual é a primeira chamada de atenção de Deus? Adão, onde está? Esse é o chamado de Deus. Flávio, onde você está? Renata, Yasmin, irmãos, onde vocês estão? Por quê? Porque o correto é a gente se encontrar na viração do dia e você não está aqui. Qual é o seu chamado? Encontrar Deus. Sabe o que Lutero responde para esse sapateiro? Ele fala assim: continue fazendo os seus sapatos, cobre de forma justa, e assim Deus será glorificado. Faz uma conferência, tem que trazer um irmão, tem que ofertar. Eu acredito que você tem que ofertar, honrar a vida dos irmãos. Tem que custear o mínimo, gente. Mas sem ganho pessoal. Para que a igreja seja abençoada com a porção de Deus daquele irmão. Não façam da casa de meu pai uma casa de eventos, de salteadores. Jesus fala: minha casa não deve ser uma casa só de negócio, mas a minha casa é uma casa de oração. E aqui a gente precisa se atentar com essa afirmação de Jesus, porque o nome da casa de Deus tem um significado importante. Por quê? Porque quando Jesus dá um nome, ele está definindo identidade.
Você pode olhar nas Escrituras. Abrão, não, calma aí, não mais. Você não é mais Abrão. Você é Abrão. Sarai, não, calma. Você é Sara. Jacó, não, calma aí. Você agora é aquele que lutou com o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Não mais Jacó. Nome para Deus é muito importante, porque nome aponta identidade e destino. Então, quando Jesus fala o nome da casa do meu pai é oração, ele está definindo a identidade da casa de Deus. E a identidade que Deus dá, que Jesus dá para a sua casa, é um lugar de encontro com a sua presença. É um lugar de encontro com Deus. E isso precisa ficar muito claro para nós, meus irmãos. Por quê? Porque o entendimento da identidade da igreja, ou a falta do entendimento da identidade da igreja, vai nos colocar numa posição de sermos cooperadores com o que Deus vai fazer, ou não cooperadores. Eu vou repetir. A nossa falta de entendimento sobre a identidade da igreja, ou o nosso entendimento da identidade da igreja como uma casa de oração, vai nos colocar como cooperadores com Deus no seu plano, ou não cooperadores. E por que eu posso afirmar isso? Porque Deus não vai fazer nada na terra. Não vai, Ele pode fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é soberano, Ele é o rei do universo, Ele é o criador. Mas Deus não vai fazer nada. Amós, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Marca a palavra profeta ali. Sabe o que significa ser profeta? Ser um amigo que ouve. Profeta não é aquele que fica falando CPF, que fica tentando revelar o futuro. Não, isso não é um profeta. Tem aspectos da profecia que fala sobre o que Deus vai fazer à frente? Tem. Mas profeta, ele não é um xamã, um guru. Profeta é um amigo que comunica aquilo que Deus quer fazer. É isso que um profeta faz. Você lembra de Jeremias? Meu amigo, por que Jeremias era... Todo mundo chama Jeremias de profeta chorão, né? Você sabe por que Jeremias chorava? Deus chama Jeremias, chama ele como uma voz profética para um povo que não vai dar a mínima para o que ele vai falar. E aí, ele olha a realidade do povo cativo. O que Jeremias faz? Chora. Ele proclama, chora. Proclama e chora. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor não está te chamando apenas para ser um mensageiro. Ele está te chamando para compartilhar o coração dele com você. E se o Senhor compartilhar as dores do coração dele com você, você vai se tornar um intercessor chorão. Ou seja, Deus não vai fazer nada na terra sem relacionamento. O Senhor não vai fazer nada sem falar para os seus amigos. Eu acredito que se você é um cristão, você quer estar envolvido e quer cooperar nos planos de Deus para a nossa geração. Mas o que Deus vai fazer não é desassociado de comunhão com Ele. Não é. A gente tem o costume de fazer coisas para Deus. Evangélico é muito bom nisso. A gente sabe varrer a porta da igreja, a gente sabe... Cara, quero servir. Onde todo mundo quer servir? Ministério de louvor. Nossa. Todo mundo quer servir no Ministério de louvor. Ou então todo mundo fala assim, pô, pastor, tem uma palavra, se o senhor quiser me dar o microfone naquele dia. Calma aí, meu irmão.
Todo mundo quer pregar. Todo mundo quer ministrar no ministério de louvor. Tem um monte de gente querendo servir em várias áreas da igreja. A minha pergunta é: Deus mandou você servir lá? Deus mandou você fazer? Sabe por que a gente tem um bando de gente cansado na igreja? Porque está fazendo coisa que Deus não mandou fazer. E tem uma cara de espiritual. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a obra do Senhor. Meu amigo, Deus não é empreiteiro, não. Pedreiro. Eu estou fazendo a obra, estou fazendo a obra. Tu sabe que é dura, né? Pô, mas a Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve. O que está acontecendo? Agora o Senhor não está nos chamando para fazer coisas para Ele. O Senhor está nos chamando para fazer coisas com Ele. Ele não está tentando contratar muitos funcionários, Ele está atrás de filhos apaixonados que vão trabalhar com o Pai. Filhos trabalham melhor e com mais ímpeto e com mais coração do que funcionários. Funcionários querem logo ser promovidos. Querem logo um reconhecimento. Estou fazendo muito aqui, o pastor não me olha. Deus não me olha. O pastor está sem visão. Pô, não era nem para tu estar aí. Assim, o pastor está com visão. Não tem... Sempre quer crescer. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar de comunhão com Ele, de ser uma casa de diálogo com Ele. E se, meus irmãos, nós temos relacionamento com Deus, nós conheceremos a sua vontade. E se nós conhecemos a vontade de Deus, nós seremos participantes daquilo que Ele está fazendo. Amém? Ser uma casa de oração não é ter uma placa escrito casa de oração. Ser uma casa de oração, e eu sou uma igreja que tem uma sala de oração, ser uma casa de oração não significa ter um dia na semana e chamar de sala de oração, porque a sala de oração virou moda. Sim ou não? Nos últimos 20 anos, todo mundo queria fazer uma sala de oração. Tinha gente que ia para a nossa igreja local, porque a gente tinha 40 horas de oração, e falava assim: como que a gente faz para a gente ter uma sala de oração? Aí eu perguntava: a sua igreja tem reunião de oração? Tem. Quando? Sábado, 9 horas da manhã. Como que se chama essa reunião de oração? Consagração. Quem são as pessoas que estão lá? As coroinhas da igreja. Então, se junta, pô. Vai lá. Não, mas a gente queria uma oração meio mais jovem. Pô, calma aí, gente. Ser uma casa de oração, eu acredito que nós temos que a gente pode ter uma sala de oração, mas a sala de oração não é mais do que uma reunião de oração. A minha pergunta é: as nossas reuniões de oração, a igreja está envolvida ou nós, isso é um problema, departamentalizamos a oração? Todo mundo, vamos dizer que a gente tem uma igreja que quer se envolver com oração. Aleluia! Mas aí a gente tem a oração aí a gente tem a tarde da bênção, com as irmãs de cabelo branco, na terça-feira. E aí a gente tem a reunião de quarta-feira à noite, que é só os jovens. Aí os jovens se juntam numa casa, numa sala, pegam um violão, e aí, como muitos dizem, chapam na presença. E aí a gente tem a reunião dos varões, dos homens. Sexta-feira, 1 hora de oração da reunião de homens, departamento de homens. Meus irmãos, você quer... E a gente tem... A gente tem a... Meu Deus do céu. A gente tem as líderes de intercessão. A gente tem
Meu Deus. A gente tem aquelas pessoas que a gente olha assim e fala assim, eu sei que você já viu, pensou assim. 30 anos na Igreja Batista, meu amigo, eu sei o que é. Sabe aquela irmã coroa, bem velhinha, que tem um coque? Quem conhece uma dessa? Que quando a gente faz a roda de oração, gente, eu fui, minha mãe me obrigava a ir, graças a Deus que ela me obrigava a ir. Sábado, 9 horas, consagração da Igreja Batista do Engenho da Rainha. E aí a irmã, quando começa a orar, a voz dela fica grossa, sabe? A irmãzinha é uma velhinha fraquinha. Quando ela ora, mano, vem um poder, vem um drive na voz. E aí, de repente, eu estava nesse meio dessa oração e aí eu começava a chorar, a lágrima descia. Minha mãe achava que era unção, mas essa velhinha estava apertando os meus dedos e quebrando ele. Eu sei que você já passou por isso. E aí essa irmã, quando você é um adolescente, tem adolescente que faz besteira, né? Mas tu sabe que essa mulher é muito ungida, mano. Quando você está andando no meio do corredor da igreja, aí ela faz assim, ó, a paz, temor. Cara, ela leu minha vida, passou um scanner, sabe todas as besteiras que eu fiz e vai contar para minha mãe. As irmãs de oração, todas elas têm um coque e tem a irmã das irmãs, que tem um coque maior. E geralmente esse coque tem um furinho, né, no meio. É onde a unção desce e a revelação chega. Sabe como é que a gente olha para essas irmãs? Como seres super espirituais. Mulheres intocáveis. Querubins. E deixa eu te falar, glória a Deus pela vida dessas irmãs. Mas elas são exemplo para você. Porque a gente não pode departamentalizar reunião de oração de crianças, reunião de oração de adolescentes, reunião de oração de jovens, reunião de oração de, idosos. É a reunião de oração da igreja, meus irmãos. É a igreja que precisa se reunir para orar. É a igreja. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é ver a velhinha, a irmãzinha velhinha, a anciã de saião, com a sandalinha de dedo, com um coque, do lado do menino de bermuda, com o braço todo tatuado, e do lado da menina com o cabelo vermelho, e todos eles levantando juntos a voz diante do trono de Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Por que as nossas reuniões de oração são vazias? Porque a gente está departamentalizando. Junta todo mundo e levanta a voz diante do trono de Deus. É esse o lugar que nós precisamos ir. Porque a igreja é uma casa de oração, não é um departamento de oração. Se é uma igreja que é uma casa de oração, é uma igreja que ministra a Deus em primeiro lugar, que coloca a Deus em primeiro lugar. E que todas as atividades da igreja local fluem do lugar de oração. Meus irmãos, se a gente quer ter um santo zelo pelo Senhor, a gente precisa colocar o que é importante para Deus no meio da igreja. Ó. As nossas atividades fluem do lugar de oração. Os nossos trabalhos, as nossas campanhas, as nossas reuniões são fruto de oração, são fruto de encontros com Deus. As nossas pregações, líderes, pastores, a gente se reúne para orar, para discernir a voz de Deus. Ou a gente está só durante a semana, e esse tema aqui eu acho que seria legal falar. Eu vou relembrar a igreja de uma parábola bíblica. Existe um conselho do Senhor, onde não só
líderes e pastores ouvem a voz de Deus, mas toda a igreja entende para onde Deus está levando. Meus irmãos, a gente tem uma reunião de oração na nossa comunidade chamada Ministério ao Senhor. Ministério ao Senhor é assim: toda a igreja se reúne para orar sem uma pauta. A gente não traz o versículo, a gente não traz os temas de oração, a gente não traz o que vai falar. É um círculo com a igreja, não tem púlpito, ninguém fica no púlpito. Nós sentamos juntos, com um violão, um teclado, e nós começamos a adorar o Senhor. E aí, os irmãos começam a levantar a voz em oração. No fim de 2 horas de oração, a gente vai perceber, durante essa reunião de oração, a gente tem o que a gente brinca na nossa igreja, chama de um escriba. É uma pessoa responsável por perceber as orações e anotar as ênfases do que o Senhor está trazendo. Às vezes tem uma visão, às vezes é uma canção que começa e que impulsiona para um tipo de oração. No final, quando termina a reunião de oração, nós olhamos e aí tem uma palavra do Senhor, em que não foi o líder que dirigiu a reunião, foi o líder supremo, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entregar a chave da igreja na mão do Espírito Santo. As nossas últimas palavras, as últimas pregações de domingo, foram frutos da reunião de oração. Eu estava com o esboço pronto, a gente estava fazendo uma série sobre o Sermão do Monte. Eu e os pastores da igreja. Cada domingo a gente pegava Mateus 4, 5, 6, 7. Meus amigos, estava lindo. De repente a reunião de oração, o Senhor começa a tocar, mano, sobre arrependimento, sobre os prazeres dessa era, os prazeres dessa vida. Sabe quantas vezes eu levantei a voz para orar nessa reunião? Primeira? Nenhuma. Os irmãos foram orando. Cara, isso é muito lindo, gente. E a gente foi discernindo a voz de Deus. Foram 3 semanas de oração. E Deus trazendo a mesma ênfase. Nosso conselho de pastor falou assim: eu acho que é melhor a gente seguir o que Deus está falando. Eu acho que é melhor. O Senhor está dando uma ênfase para a igreja. Não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar. Então, se o Senhor está pontuando isso aqui, vamos seguir a linha do Espírito. E a nossa igreja, para a glória de Deus, tem sido tocada. Não porque eu disse, não porque eu trouxe uma palavra para dar uma direção, mas porque a igreja está ouvindo o Espírito Santo dizer para onde, inclusive o pastor tem que ir. Uma igreja que é uma casa de oração, é uma igreja que coloca a oração como primazia. Relacionamento com Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, nós precisamos entrar nisso. Tenho mais 10 minutos. Mais uma coisa que a gente precisa ver. Qual é a identidade da igreja? Qual é a identidade da igreja, pessoal? Meus irmãos, a igreja é o quê? Uma casa de oração. Mas a igreja não é só uma casa de oração. Nós vemos Jesus pontuar uma outra coisa que é muito importante dentro dessa identidade. Tem que ter oração. Mas ele também fala que a igreja é uma casa. E meus irmãos, as nossas igrejas são uma casa? Vamos olhar para isso. As nossas comunidades de fé, em que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar, de pastorear. Você está plantado numa casa? Gente, o que existe dentro de uma casa? Quem geralmente vive numa casa? Uma o quê? Família. Ou seja, a casa de oração de Deus
é uma família de oração. Se você procurar no grego a palavra casa, a palavra original é oikos. O-I-K-O-S, oikos. A tradução de oikos é família. O que o Senhor está falando é, eu não tenho só um templo de oração. Eu não tenho um espaço físico de oração. Eu não tenho um local. Eu não tenho um CEP de oração. Eu não tenho um endereço de oração. Eu tenho uma família que ora. A casa de oração é uma família que ora. Uma família espiritual que está envolvida com isso. E qual é o problema? Nós não estamos vivendo igreja como uma família. Nós estamos lidando com a igreja como ministérios. Ministério infantil, ministério de jovens, ministério de homens, ministério de música, ministério disso, ministério daquilo. E aí, sabe o que a gente faz? A gente cria esses guetos. Como a gente falou antes, a gente cria departamentos demais e separamos pessoas especiais para lidar com coisas que todos nós deveremos estar envolvidos. Porque numa família, todos têm uma responsabilidade. Minhas filhas hoje, elas têm as responsabilidades dela. Inclusive foi o dever de casa, sabe, Renato, dessa semana. Foi maravilhoso. Eu falei, vou discipular elas e agora, no dever de casa. Eu que faço o dever de casa com elas, Marcela está fazendo um almoço, eu sento na mesa, agora eu pego vocês. Quais são as responsabilidades de uma família? Ela falou, cuidar, proteger, fazer coisas. Aí eu falei, muito bem. Aí o dever 2, quais são as suas responsabilidades dentro da sua casa? Eu falei, qual é, filha? Escreve aí agora. Aí ela, arrumar minha cama e arrumar meu quarto. Eu falei, muito bom. Dever 3, maravilhoso, só me ajudando. Dever número 3, o que mais você poderia estar ajudando dentro da sua casa? Eu falei, filha, não vou falar não. O que você acha que você poderia estar ajudando? Eu acho que eu poderia lavar meu copo no café, né, pai? Eu falei, eu acho que sua mãe ficaria muito feliz. Eu acho que eu poderia varrer quando eu como biscoito e sujo, né, pai? Eu acho que você poderia fazer isso. Quais são as responsabilidades do papai? E aí elas falaram, cuidar da mamãe, trabalhar. Todos dentro de uma família têm uma responsabilidade. Todos. O que isso diz para nós? Que dentro de uma família de oração, não tem espectadores. Geralmente a gente vem para a igreja para olhar, né? Olhar o ministério de louvor, olhar a palavra. A gente vem na reunião de oração. Gente, eu sou muito enjoado. Mas vamos lá. Eu espero que vocês estejam gostando de mim. Para eu poder voltar, né? Mas vamos lá. Eu chego na nossa igreja e o pessoal fala assim, pastor, o senhor vai iniciar a reunião? Eu falo, não. Ele, quem vai? Se você está me perguntando, é você. Qual é a palavra de Deus para você? O que Deus está falando com você? Porque a gente coloca as responsabilidades em líderes, em pessoas super especiais. Gente, eu sou igual. Necessitado da graça do Senhor, igual vocês. Tinha uma irmã que caminhou conosco por um tempo que era o oposto. Toda hora ela tinha uma visão, toda hora ela tinha uma palavra. E ela usava um termo engraçado. Ela chegava, pastor, recebi uma carga do Senhor aqui.
E aí eu recebi a palavra rema do Senhor. Cara, mas era todo dia, era muitas palavras, irmão. Eu chegava na minha reunião de pastores, eu falava assim, cara, eu estou descarregado. Não tenho uma palavra, preciso da graça do Senhor. Falei, como pode ter tanta carga assim? A gente ria assim um com o outro. E aí a gente foi ensinando essa irmã, tipo, calma. Nem tudo que você ouve é o que você deve falar. Pondera no Senhor, pondera no Espírito. Conversa com outros irmãos mais maduros, se é a hora de falar, se é a hora de guardar. Mas a maioria das pessoas, eles querem passar a responsabilidade. Sabe o que a gente faz? A gente trata os pastores igual o povo e Moisés no pé do monte. Deus desce para falar. Êxodo 19 fala qual é a vontade de Deus para o povo. Uma nação santa, sacerdotal e peculiar. Sim ou não? Já leu? Êxodo 19, versículo 5. Que tipo de povo Deus quer? Um povo santo, separado, peculiar e sacerdotal. Sabe o que é sacerdotal? Todos ministram a Deus. Todos ouvem a voz de Deus. Essa é a vontade de Deus. Tanto é a vontade de Deus que Apocalipse 1,6 diz o seguinte, que por causa do sangue de Cristo, por meio da obra de Cristo, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você é um sacerdote. Você é um sacerdote comprado pelo sangue do Cordeiro. Não passa para outro o que Deus falou para você fazer. E o que você deve fazer? Ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando que você não deva respeitar o pastor. Eu não estou falando que o pastor não é uma autoridade espiritual sobre você. Ou que você precisa ouvir os conselhos de um pastor. Gente, você precisa disso. Mas, pastores, de verdade, quantas vezes vocês já fizeram um gabinete e chegaram para vocês e falaram assim, pastor, eu tenho um problema aqui para resolver, é isso e isso. O que você acha que eu tenho que fazer? Quem já ouviu isso aí? Você já ouviu? Sabe o que a gente precisa fazer? Dizer, não sei. Sabe quem sabe? Deus. Sabe quem consegue falar com Ele? Você. Então vamos fazer um negócio juntos? Vamos orar aqui. Eu me comprometo a orar com você. E aí quando Deus falar com você, vem aqui. E aí a gente confere junto a voz do Senhor. Mas a gente faz igual o povo de Israel. Deus desceu no monte e queria que o povo encontrasse com Ele, fosse uma nação sacerdotal. E aí o povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz o seguinte, sobe você, ouve a voz do Senhor e aquilo que Deus falar, você fala para nós. Nós fazemos isso. Só que um povo sacerdotal. Abre comigo, vou terminar aqui. 1 Pedro 2,5. Versículo 4, na verdade. Olha o que diz. Nós, nos achegando a Ele. A Ele quem? Cristo. Nos achegando a Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas que vivem, são edificados para ser o quê? Uma o quê, gente? Casa espiritual,
com o fim ou com a finalidade para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é sobre você. Achegando-se a Ele de forma particular, sozinha? Não. Porque Ele fala: todos vocês são pedras vivas, que conectadas a Cristo, a pedra principal, a pedra angular, são chamados para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, agradáveis por meio de Cristo, sendo um sacerdócio santo.